Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Eita, momento bom, né? Aquele momento que a gente toma a nossa vitamina para nos fortalecermos na presença do nosso Deus. Eu falo sempre que por nós sermos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Uma boa alimentação, um tanto bom de sono, horas de sono. Mas nós temos que tomar a nossa vitamina diária, que é a santa e doce palavra do Senhor. É através dela que a gente se lembra das promessas de Deus, como nós estamos fazendo aqui. Todo dia eu estou falando para vocês 5, 6, 7 promessas. Nós nos lembramos do que Deus é capaz de fazer. Nós nos lembramos que com Ele a gente vence. Luta, vamos ter, lógico que vamos ter, porque afinal nós estamos aqui nesse mundo tenebroso. Infelizmente, é a realidade. Mas como eu já disse e repito, você passar por uma luta sem Deus do teu lado, você não dá conta. Você passar por uma luta grudada, agarrada ali no Senhor, você vence. Amém? Mesmo que fique às vezes um machucadinho aqui, um machucadinho ali, mas o Senhor derrama o bálsamo dele para cicatrizar. E aquelas marquinhas servirem de lembrete que você passou pela luta, mas venceu, porque Cristo estava com você. Amém? Vamos continuar aqui nas promessas de papai. Vamos lá. Efésios 3, 16 ao 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Olha que maravilha. Meus amados, quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais de Deus você se torna. Entende isso? Quanto mais você se envolve com a palavra, com ações, com situações envolvidas nas coisas de Deus, mais de Deus você se torna. Mais semelhante a Deus você se torna. Ah, mas como assim? Você vai começar a olhar, um exemplo. Alguém vai e te machuca. Você não vai olhar para aquela pessoa e falar, ai, cala, aquele demônio, aquela pessoa perturbada, aquela coisa. Não, você vai falar assim, pera lá. Por que essa pessoa está agindo assim comigo? Por que essa pessoa me ofendeu? Será que ela está passando por problema? Qual é a luta que ela está enfrentando, às vezes sozinha ali, e já está no limite, está no desespero? Por isso que ela me agrediu, por isso que ela me xingou. Quantas frustrações aquela pessoa está dentro dela? É assim que a gente passa a olhar. E aí, ao invés de revidar, batendo, xingando, aprontando, você se cala e entrega a pessoa nas mãos de Deus, para que Deus cuide, lapide, sare as feridas. Entendeu? Muitas vezes, meus amados, existem pessoas que te ferem, preferem atacar primeiro, com medo de serem atacadas. Mas aí quando você vai lá no fundo da história, você vê que a pessoa é frustrada, que a pessoa é invejosa, que a pessoa já passou por muitas coisas na vida, lá na infância, lá no passado, e que ainda não permitiram que Cristo faça essa limpeza, sabe? Jogue lá o sangue de Jesus dele, né? O sangue de Jesus, que é como uma... Desculpa a comparação chula, mas só para entender, para ficar bem claro. Quando você pega uma água sanitária, uma que boa, e você joga em lugar que está muito sujo, não vai ficando tudo branquinho assim na hora? Vocês já viram essa reação? Assim é o sangue de Jesus. Usando uma linguagem bem simples, quando o sangue de Jesus verdadeiramente entra num coração,
numa mente de alguém, é esse efeito, vai limpando. Por quê? Porque onde Cristo está, as trevas não podem ficar, a sujeira não fica, porque o sangue de Jesus é puro, é santo, é limpo, é poderoso, é tremendo, é o Senhor das águas sanitárias, limpa tudo, não tem como ficar. Mas para isso, nós temos que permitir. Amém? Vamos continuar. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quem que consegue isso aqui tudo? Você é atribulado, a pessoa vem, te perturba, te machuca, te fere, mas você não fica com aquela angústia no coração. Por quê? Porque Cristo está ali. Então, se Cristo já habita no seu coração, o Espírito Santo é aquele que comanda suas ações, pensamentos, sentimentos. Você não fica angustiado. Como eu falei, nós somos humanos. Às vezes 1 minutinho, 2 minutinhos, você fica naquela angústia, naquela tristeza. Mas depois fala assim, não, pai, ó, toma conta, recebe aí. Acabou. Amém? E assim é todo aquele que deixa Jesus fazer morada dentro dele. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vocês viram isso? Mais uma vez, todo aquele que está aprisionado no passado, nas angústias, nas frustrações, na problemaiada da vida, se deixar Cristo entrar, ele é liberto. As amarras, as correntes são quebradas. Amém? Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo só entra se nós permitirmos. Gênesis 9, 11. Sim, estabeleço meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Romanos 5, 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. É uma glória, né? Saber que alguém tão lindo, alguém que nos ama tanto, foi lá naquela cruz e morreu por nós. Morreu por você, morreu por mim. Alguém pode virar e falar assim, não, mas ele morreu para aquele povo daquela época lá, porque aquele povo estava, né, pecando, então foi para o povo daquela época. Foi não. Ai de nós, hoje, 2025, dia 5 de abril de 2025, ai de nós, se não fosse o nosso advogado Jesus, para estar falando, não, pai, dá mais uma chance, a Elaine é tua serva, ela tá caminhando, ela errou, Senhor, mas ela vai se consertar, paizinho. Jesus falando com Deus, Todo-Poderoso, o Pai de tudo. Jesus intercede por nós. E quando mesmo assim o erro foi tão grande e Deus ainda está querendo me exterminar, vem o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis e fala, não, pai, dá mais uma chance, a Elaine vai se consertar. Entendeu? É assim. Então, louvado seja o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, por aquele povo daquela época, por todos os povos que vieram de lá para cá, por nós, 2025, e quantos anos ainda vão existir. Porque enquanto Jesus não voltar para buscar
a igreja, nós, os seres humanos, que verdadeiramente o aceitaram na vida, ele vai estar lá intercedendo. Ele é o nosso advogado. Quando chegar o dia do juízo, aí ele não vai ser mais advogado. Aí ele vai estar lá julgando. Vai ser juiz. Aí já é. Então, ó, desperta. Enquanto há tempo. Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigada por mais uma vez nos lembrar das tuas promessas. Que o Senhor nos dê entendimento, discernimento para buscarmos a tua presença acima de qualquer coisa. E assim venhamos a ouvi-la, entendê-la e vivê-la. Para não perdermos a nossa salvação. Assim eu te peço e assim eu te agradeço. Nos ajude a mantermos firmes na tua presença. Amém. Amém? Se você já é inscrito, clica no link, vai direto lá no YouTube, assiste, curte, comenta e compartilha. Se você ainda não se inscreveu, não custa nada, é tão simples, não paga nada. Clica no link, vai direto lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Conto com a sua ajuda. Deus te abençoe.